nesta noite eu quero voltar o nosso coração mais uma vez para o Natal. É tempo de celebrar a Jesus, e eu gostaria de, nesta noite, fazer a seguinte declaração: existe um lugar para Jesus em minha vida. Existe um lugar para Jesus em minha vida. E o lugar para Jesus na minha vida precisa ser o lugar central. Jesus precisa estar ocupando o trono da minha vida. Não é qualquer lugar. Por isso que eu coloquei de maneira bem definida: existe um lugar para Jesus na minha vida. Porque tem gente que dá o apêndice da vida para Jesus. Tem gente que deixa Jesus na periferia da sua vida. Tem gente que deixa Jesus no lugar secundário da sua vida. Jesus quer ocupar um lugar, é o lugar central, onde acontecem as importantes decisões. É ali que Ele está presente. A Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas da vida. E é desse lugar que nós precisamos colocar Jesus. É nesse lugar que nós precisamos colocar Jesus, para que as fontes da nossa vida, as saídas da nossa vida, venham de acordo com a vontade de Jesus e a presença do Senhor Jesus. Eu quero ler com você Lucas capítulo 2, os versos de 1 a 7. Esse texto é muito conhecido. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito quando Quirínio era presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O imperador César Augusto governou de 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E escolheu Públio Quirino para governar a Síria. E deu a ele uma missão. Ele foi encarregado de realizar um recenseamento. Esse recenseamento tinha como propósito aumentar a cobrança de impostos. Foi por esta razão que os recenseamentos eram abominados e tinham que ser conduzidos com mão de ferro, porque os recenseamentos geravam revoltas populares. Na Palestina, esses recenseamentos, esses censos, tinham um custo adicional, porque não importa onde as pessoas residissem, elas precisavam voltar às suas famílias de origem, voltar às suas cidades de origem, aonde ele tinha nascido, para que pudesse fazer o recenseamento. José e Maria eram de Nazaré, uma pequena cidade que tinha em torno de 400 habitantes. No entanto, os seus antepassados eram de Belém, uma cidade um pouco maior, que estava a cerca de 130 quilômetros ao sul, uma cidade que tinha em torno de 1.000 habitantes. E diz a palavra de Deus que eles tiveram de fazer esta viagem de 130 quilômetros de distância. Hoje, quando a gente pensa em 130 quilômetros de carro, a gente pensa numa viagem em torno de 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos, não é? Mas naqueles dias, naquelas estradas empoeiradas, em lombo de animal, percorrer 130 quilômetros era muito difícil. E segundo o relato, para piorar a situação, Maria estava grávida. Ao chegar na cidade, eles não encontram hospedagem.
O único tipo de hotel que eles usavam naquela época era uma espécie de parada para as caravanas, onde eles podiam pernoitar, alimentar os animais. E por mais que os anfitriões tivessem o maior cuidado, naquele momento não tinham outra coisa a oferecer senão alojá-los nos fundos. Era comum nas cidades que as casas tivessem cavernas nos fundos, aonde eles guardavam os animais, onde ficavam as juntas de bois que eram usadas para o transporte de cargas. E é esse momento, é esse ambiente que, diz a palavra de Deus, foi oferecido a José e Maria, e diz o verso de número 7, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Muito bem, esse é um texto muito conhecido, é uma história muito conhecida, e eu quero aprender com esse texto algumas lições importantes para a nossa vida, porque esse texto ele sai da história e ele entra na nossa história. E nós precisamos aplicar algumas lições desta realidade em nós. Primeira lição: nossas vidas são mudadas por decisões que nós não tomamos. Nem sempre as coisas acontecem na nossa vida porque nós tomamos determinadas decisões. Às vezes, nossas vidas são mudadas por decisões que estão para além de nós. Maria e José tiveram que fazer uma viagem difícil, que não podiam fazer, mas que tinham que fazer por uma determinação legal, para eles e para todos os demais. Ser parte de uma sociedade impõe compromissos nem sempre agradáveis. Ser parte de uma família, no caso de uma família tão importante, e a Bíblia diz que eles eram da linhagem de Davi, naquele momento não trazia nenhum benefício material. Pelo contrário, cobrava um alto preço. Não podiam se alistar pelo correio, não podiam, como a gente, justificar a ausência. Eles tinham que ir a Belém. Eles precisavam fazer aquela viagem, ainda que o momento não fosse o momento mais adequado. Queridos, lembrando desse momento na vida de José e Maria, a gente entende que ser parte de uma família, às vezes, cobra-se um alto preço. Você sabe o preço que você tem que pagar para poder viver em família. O preço que você tem que pagar para poder viver junto com a sua esposa, junto com seus filhos, junto com seus familiares. Às vezes é preciso pagar um alto preço, mas sempre vale a pena, porque é ali que somos acolhidos e é ali que acolhemos. É ali que somos protegidos e protegemos. É ali que nós somos formados e é ali que nós formamos uns aos outros. É na família que nós vamos nos tornando gente e vamos aprendendo que a vida é feita de convivência. É no ambiente da família que aprendemos esta lição. É muito importante viver em família. Mesmo que a gente tenha de andar milhas, e usando aqui da figura desses 130 quilômetros que eles tiveram que andar apenas para obedecer uma situação legal de fazer o recenseamento, mesmo que a gente tenha que andar a segunda milha, mesmo que a gente tenha que fazer um esforço, mas é preciso e é necessário que façamos para que possamos andar segundo o propósito de Deus. Segundo lugar, há uma segunda importante lição que aprendemos com esse texto. Nem sempre
dá para planejar todas as coisas. Nós acompanhamos alguns membros da nossa igreja quando, desde o momento em que recebem a notícia da gravidez. E vocês sabem que eu acompanho isso com muita alegria, não é? Quero inclusive dizer da alegria do nascimento do Gael essa semana, filho da Priscila e do Marcos Vinícius. Quanta alegria! Como foi bom receber as fotos do Gael no seu nascimento, como foi especial poder receber essa comunicação, e como foi bom poder ver a alegria dos pais, e Gael chegou com saúde. Inclusive quero aproveitar para com isso dizer que temos uma vaga de grávida na igreja, não é? Então, algumas irmãs aí que estão na fila, então já tem uma vaga de grávida, porque o neném da Priscila nasceu essa semana. Quando a gente recebe a notícia de que alguém está grávida, isso envolve planejamento, isso envolve providências, e aí já começa a providenciar o enxoval, já começa a providenciar a arrumação do quarto, a compra dos equipamentos necessários para oferecer a esta criança todo o conforto necessário, os contatos médicos, os exames, as ultrassonografias que vão se multiplicando até saber o sexo, e todo o processo de preparação, tanto estrutural como emocional, para receber esta criança. Todos os planejamentos, todos os passos. Mas nem sempre dá para planejar todas as coisas. Mesmo no nosso tempo, em que a gente tem site que nos ajuda para tudo. Mesmo assim, nem sempre o planejamento prévio funciona do jeito que a gente quer. Por mais cuidadoso que José fosse, por mais cuidadosa que Maria fosse, eles não conseguiram um lugar adequado para Jesus nascer. Diz a palavra de Deus que eles não acharam um lugar e ele precisou nascer naquela humilde manjedoura. Em terceiro lugar, são tantas as demandas que nem sempre a generosidade humana consegue atender. Às vezes nós ficamos criticando as pessoas de Belém, ficamos dizendo, gente, que povo duro. Será que eles não viram que Maria estava grávida? Será que eles não tiveram compaixão daquele casal? Será que não houve ninguém generoso o suficiente? Talvez a gente até pense assim, se eu tivesse em Belém, eu daria o meu quarto, eu ia para aquele estábulo e daria o meu quarto para Maria dar à luz. A gente fala isso agora, a gente fala isso porque a gente está a 2000 anos de distância do que aconteceu. A gente fala isso porque a gente não está na pele das pessoas daquele momento. Quantas vezes nos falta generosidade para as necessidades de pessoas que estão perto de nós? Quantas vezes nos falta generosidade para atender as demandas daqueles que estão próximos de nós? Em Belém, cidade pequena, não cabia tanta gente, possivelmente foram preparados abrigos provisórios, mas ainda assim insuficientes. E a palavra de Deus nos diz que Maria teve que ir para um estábulo. As pessoas não estavam nem imaginando de longe que ali estava para nascer o Filho de Deus. E eles não podiam imaginar a importância de Jesus nascer naquele ambiente. Somente agora, depois de tudo, é que a gente pode ver essas coisas. Em quarto lugar, às vezes, as condições que nos são dadas não são as que queremos. José e Maria, eles buscaram onde foi possível um lugar decente para o nascimento do seu primogênito.
sem berço, sem enxoval. Certamente eles não gostaram da condição daquela caverna escura, daquele ambiente insalubre, possivelmente mal cheiroso. Não era o que sonharam, mas foi naquela circunstância que eles tiveram que receber a Jesus. Às vezes, as condições que nos são dadas não são as melhores. E aí tem gente que diz assim, se não é do jeito que eu quero, então não quero nem saber. José e Maria, eles eram resilientes. E ainda que as circunstâncias, as condições não fossem as melhores, era aquilo que eles tinham à mão, e era através daquela circunstância que eles haveriam de ser instrumentos de Deus para a vinda de Jesus. Querido, as circunstâncias podem não ser as melhores, mas não existe nada melhor do que cumprir o projeto de Deus para a nossa vida. As circunstâncias podem às vezes não nos agradar, mas não existe nada mais importante do que cumprir o projeto de Deus para a nossa vida. Deste relato surgem mensagens de Natal para nós nesse momento. E eu quero rapidamente, nesses próximos minutos, falar algumas coisas importantes que nós podemos aprender à luz da palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Primeiro, o Natal é Deus se mostrando na condição humana. Quando nós pensamos na condição humana, nós lembramos que a condição humana é feita de impostos a serem pagos, de salários a serem recebidos, de empregos a serem conquistados ou perdidos. E durante essa pandemia, a gente tem visto essa condição humana. A condição humana é feita de alegrias e tristezas no ambiente da família, de Deus conduzindo a história por trás das circunstâncias mais trágicas. O Natal, então, é Deus abrindo mão de sua condição e assumindo essa nossa condição. Natal é Jesus no ventre de Maria, numa viagem de 130 quilômetros, no lombo de um animal, possivelmente num jumento, mãe montada, pai a pé. Aquela viagem difícil, incômoda. Talvez, se perguntassem quando Maria se sentia mal, alguém podia pensar assim, por que aquilo, naquela hora? Não poderia o Senhor dar um outro jeito àquele ambiente? Queridos, as regras da vida são para todos. Esta é uma mensagem do Natal. Por estarem naquela condição, para dar à luz ao Filho de Deus, José e Maria não foram poupados daquela viagem dura e difícil, e não foram poupados de não encontrarem um lugar para eles na estalagem, não foram poupados da necessidade de ter o seu filho numa manjedoura. Talvez a gente se faça algumas perguntas no meio das nossas lutas e dificuldades, a gente diz, por que comigo? Por que agora? Meu filho não merecia passar por esta situação, eu não merecia passar por esta humilhação. Desde a Anunciação, Maria estava aprendendo bem rápido quem é Deus e como Deus age. Ele chama pessoas que são capazes de manterem o seu compromisso com Ele, mesmo em meio às dificuldades, embora Ele esteja conosco. Deus poderia mandar um enxoval prontinho,
mas deixou que Maria envolvesse o seu filho em panos, diz a palavra de Deus. Sabe, queridos, o nascimento de Jesus é uma bomba diante da teologia da prosperidade. Essa ideia que se manifesta na cabeça da igreja evangélica brasileira, de que servir a Deus é sentar-se em berço de ouro, que Deus é obrigado a fazer isto ou aquilo, que Deus tem que abençoar nesta ou naquela condição. Ah, queridos, leiam capítulo 2 de Lucas e descubram que viver a vida cristã não é um salvo-induto para que você não passe por dificuldades e lutas na sua vida. Pelo contrário, para viver o projeto de Deus, para viver o propósito de Deus, e Maria disse: Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Ela teve que andar 130 quilômetros, chegar a Belém, não conseguir lugar na estalagem, e receber o seu filho naquela humilde manjedoura. Você quer viver o projeto de Deus? Você quer andar nos caminhos da vontade de Deus? Então, deixa para trás a ideia de que o caminho da vontade de Deus é um caminho largo, espaçoso, onde todo mundo vai estar fazendo a sua vontade, abrindo todas as portas, para que você possa ter conforto e comodidade. Não foi assim com Maria, não foi assim com José, não foi assim com Jesus. E por que teria que ser assim com você? Deus viveu a condição humana de Maria, José e Jesus, como vive a nossa condição humana. Presente em nossa condição, Deus transforma algumas situações e nos ensina a viver em novas situações. Ele também mantém outras situações e nos ensina a viver dentro dessas outras situações, mas Ele está sempre ao nosso lado, nos bons e nos maus momentos. Ele vai nos capacitando e sustentando a nossa vida, para que possamos atravessar todas as circunstâncias. Em segundo lugar, o Natal de Jesus, nós aprendemos desde cedo o que é a condição humana. É Jesus aprendendo, desde cedo. E é nós aprendendo, cada um de nós aprendendo também desde cedo, o que é a condição humana. E aí a Bíblia diz que ele nasceu pobre, assim como é pobre a condição humana. Sua mãe grávida não teve uma estalagem para se hospedar, ele não teve um hospital para nascer, com profissionais de saúde cuidando do seu parto. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que nasceu pobre como nós. Podemos até ter boas condições intelectuais, financeiras, mas somos pobres, limitados, adoecíveis, pecadores. Esta é a condição humana. Deus sempre quer que nós entendamos a nossa condição humana, não podemos fugir da nossa realidade. Esta é a condição de todos nós. Havia um problema, faltava vaga na hospedaria. Houve uma solução, um estábulo. Nós pedimos soluções para Deus, mas nós estamos prontos para receber as soluções de Deus? Nós pedimos para Deus soluções para as situações e problemas da nossa vida, mas pensando no nascimento de Jesus, será que nós estamos prontos para receber as soluções de Deus? O Natal tem esta mensagem:
É Deus providenciando soluções que nem sempre atendem às demandas e expectativas humanas, especialmente nesse tempo, quando criamos expectativas que não são necessariamente as expectativas de Deus para nós. A solução de Deus vem quando Ele conhece a nossa condição e Ele mesmo viveu a nossa condição, e Ele pode atender-nos em nossas necessidades, e a Bíblia diz que Ele vai fazer isso sempre, mas raramente Deus vai se importar com os nossos caprichos e desejos. Em terceiro lugar, para terminar a mensagem desta noite, o Natal é um convite para uma mudança da nossa condição humana. A Bíblia diz, não havia lugar para eles na estalagem. Verso de número 6, verso de número 7, a Bíblia diz isso. Essa expressão resume a expectativa de Deus a nosso respeito. Que haja lugar para Jesus na nossa vida. Em Belém, a expectativa não foi realizada, porque João escreve, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pouco sabemos sobre aquela hospedaria, mas sabemos que não tinha lugar, não cabia mais ninguém. O espaço estava ocupado. E o que a palavra de Deus está dizendo, e nós precisamos aplicar isso à nossa vida, é que Jesus ele só pode se fazer presente na nossa vida quando nós oferecemos espaço para Ele. Há muitos corações que não são receptivos a Jesus, porque já estão ocupados com muitos interesses, estão ocupados com muitas demandas, ocupados com as coisas deste mundo. E aí o coração não tem mais lugar para Jesus, não há espaço para Jesus. O Natal precisa ser para todos nós uma lembrança de que Jesus quer entrar no coração, no seu coração. Jesus quer nascer no seu coração. Mas é preciso que você ofereça espaço para Jesus. Jesus, na casa, no nosso coração, é Ele que dá sentido, é Ele que dá sentido à vida, é Ele que dá sentido à nossa caminhada. E eu gostaria de pensar nesses últimos minutos, nestas coisas todas que nós compartilhamos aqui nesta noite. Pensando aqui nessa manjedoura, esse lugar tão simples e humilde, onde Jesus nasceu. Eu quero lembrar que a presença de Jesus mudou o ambiente daquele lugar. Diz a palavra de Deus que Belém foi iluminada pela estrela que indicava o nascimento de Jesus. A noite de Belém foi invadida pelo exército dos anjos que louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Os pastores saíram dos campos para saudarem o menino Deus por ordem do anjo: ide a Belém, nasceu o Salvador. O nascimento de Jesus trouxe paz e esperança para o mundo. A presença de Jesus mudou a realidade. A presença de Jesus mudou a história. A presença de Jesus transforma aquela humilde manjedoura num lugar onde a luz resplandece e traz alegria. Diz a palavra de Deus que será para todo o povo. Querido, preste atenção nisso. A questão primordial, principal, essencial, não é o ambiente.
Porque o ambiente é transformado pelo poder da presença de Jesus. O que era até aquele momento um ambiente insalubre, o que era até aquele momento um ambiente fétido, o que era até aquele momento um ambiente escuro, sombrio, é transformado. Céus iluminados, estrela indicando a presença de Jesus, música, anjos celestiais adorando ao Senhor, pastores saudando. Jesus transforma aquele ambiente. Da mesma forma, do mesmo modo, a presença de Jesus muda o ambiente da nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, nós somos iluminados pela luz de Jesus, porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somos estimulados pelo Espírito Santo a louvarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor e glorificarmos o seu nome. E assim como os anjos adoravam ao Senhor nos céus de Belém, nós adoramos ao Senhor e glorificamos o seu nome por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida. É pelo poder da presença de Jesus que nós somos feitos seu povo. Nosso nome é escrito no livro da vida. E diz a palavra de Deus que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus celebra, os anjos cantam na presença do Senhor. Assim como cantaram nos céus de Belém, a Bíblia diz que eles cantam todas as vezes que alguém recebe a Jesus como Salvador. A festa continua, a festa continua. O nascimento de Jesus traz paz e esperança para o nosso mundo, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Por isso, queridos, nesta semana do Natal, celebre a Jesus com todo o seu coração. Exalte a Jesus com todas as suas forças. Glorifique ao Senhor, porque Jesus nasceu para trazer esperança para toda a gente, para trazer alegria para o coração de toda a gente, para trazer paz para o seu coração. Então aproveite esse tempo, testemunhe da graça e celebre a presença de Jesus de maneira plena e profunda. Que Deus abençoe sua vida. Quero convidar você para orarmos juntos ao Senhor. Ó Deus, como é precioso para nós celebrarmos a Jesus nesta noite. Como aprendemos, ó Deus, com o nascimento de Jesus. Quanta coisa importante podemos dividir aqui nesta noite. Porque Jesus veio a nós, assumindo essa condição humana, passando pelas lutas, nasceu no meio de tantos desafios. Isso traz um encorajamento extraordinário para todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo estímulo que a Tua palavra produz em nosso coração. Ó Deus bendito, que olhar para a Tua palavra e para o relato do nascimento de Jesus traga para todos nós encorajamento para enfrentarmos todas as lutas desta vida, firmados plenamente na ação do Senhor, no tempo e na história. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias que estão conectadas a esse momento de culto. Abençoe, cuide, Senhor.
Oramos, ó Deus, para que as experiências desta semana sejam experiências de comunhão, de fraternidade, de alegria, de acolhimento, de rendição, de louvor, de adoração. Abençoa, Deus, a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você não havia planejado o culto de amanhã, no ambiente da sua casa, no ambiente da sua família, o culto já está pronto. Nós podemos mandar para você em PDF, tudo prontinho. É só você entrar em contato com a igreja, 2606-3323, que é o número do nosso WhatsApp, e nós podemos mandar para você toda a programação para você desenvolver junto com a sua família. Temos reflexão, cânticos e as orientações de como você deve desenvolver o culto na sua casa. Então, mande um recado para esse número e nós vamos encaminhar para você o PDF com o programa do culto de Natal em família. Então amanhã é para ficar em casa com a família, mas na sexta-feira, dia 25, é para vir para a igreja. Tá? Cristo é o Natal, é o tema do culto. Então venha celebrar ao Senhor conosco. Nós vamos dar início às 20 horas. O culto será transmitido, não é, porque tem pessoas que não podem vir ao templo, então nós vamos transmitir o culto para você que não pode vir, mas você que pode vir, venha viver esse tempo de comunhão e adoração. Certamente será um tempo muito precioso na vida de todos nós. Que Deus abençoe, tenham todos um feliz Natal, é o desejo do nosso coração.